Hoje eu não poderia deixar de falar, porque hoje se comemora, não sei se é bem essa palavra, mas hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Essa lei foi sancionada em 2014 pela presidenta Dilma, e compreende-se profissionais da educação, os professores, as merendeiras, as estagiárias, as diretoras, orientadoras, os educadores, os agentes educadores, as ADIs e os secretários. Isso é fato, não existe uma cidade, um estado, um país onde há uma educação de qualidade que não se valoriza os profissionais da educação. Não existe, impossível, né? Pode ter uma educação boazinha, mas se não tiver um olhar voltado para os profissionais da educação, aqueles que estão no dia a dia dentro da escola, aqueles que estão ali junto com as crianças, que planejam, que fazem toda a dinâmica da escola acontecer, se não houver esse olhar, não há uma educação de qualidade. E eu queria fazer um recorte desse momento que nós estamos passando, de pandemia, apesar das falas, né, a gente escuta que a gente torce quanto pior, melhor. Mentira. Mentira. Desde março nós temos apontado e temos feito vários apontamentos, várias sugestões, várias propostas, né, que a gente entende ser melhor, e não só porque a gente entende ser o melhor, porque a gente viu exemplos em outras cidades, mas a direção e a orientação do gestor é outra. Mas não é disso que eu vou falar. Eu quero falar sobre os profissionais de educação, que nesse momento de pandemia não é diferente do restante da época. Os profissionais de educação foram atacados, desvalorizados, difamados pelo próprio gestor da cidade. Infelizmente, quero enfatizar aqui que se a educação de São José dos Campos é uma educação de qualidade, é por causa dos profissionais que estão dentro da escola. É por causa dos profissionais que estão ali no dia a dia, que infelizmente foram obrigados, em momentos de pandemia, retornarem à escola sem necessidade. E aí todos os profissionais de educação, né? As merendeiras, por exemplo, as que estão ainda, que são concursadas, que estão da prefeitura, tiveram que voltar para a escola para contar as marmitas. Veja, foram apenas para contar as marmitas e auxiliarem alguma coisa ou outra dentro da cozinha. Porque a maioria das escolas já está terceirizada a merenda. Então, as merendeiras que estão ainda trabalhando foram contar as marmitas. As estagiárias, olha só, as estagiárias de educação, futuras professores, né, futuras profissionais da educação que estarão com os nossos alunos, foram dispensadas logo no começo da pandemia pelo gestor. Foram mandadas embora, praticamente. Se não fosse um processo judicial que ordenou, né, para que elas retornassem à escola, elas teriam, logo no começo da pandemia, teriam sido afastadas sem direito a nada. E aí, quando tiveram que retornar, mesmo toda aquela questão de ficar em casa, né, da quarentena, o gestor da cidade, o prefeito Felício Ramute do PSDB, fez com que elas retornassem para a escola, para nada. Para nada. Não teve formação, não tinha aluno, não tinha atividade, simplesmente voltaram para a escola e começaram a entregar marmita a partir das 11. Das 7 às 11 elas não tinham o que fazer. Caçava assunto, mas não tinha o que fazer. E às 11 horas começava a entregar marmita. Olha a valorização que a nossa cidade tem, o nosso olhar de valorização que essa cidade, que esse prefeito, não a cidade, que esse prefeito e aqueles que estão com ele têm para os nossos profissionais, os futuros profissionais da educação, né, as professoras, futuras professoras. E as agentes educadoras e as ADIs, do mesmo caminho.
elas estão indo para auxiliar os professores, tiveram que retornar para a escola para auxiliar os professores. Geralmente as ADIs e as agentes educadoras, elas vão para auxiliar com os alunos, com as crianças, no dia a dia. Elas tiveram que retornar para a escola para auxiliar os professores nas atividades. Mas veja bem, nem os professores conseguem fazer as atividades direito na escola. Não tem internet suficiente, eles têm que fazer em casa. Ou seja, as ADIs, os agentes educadores, estão ociosas também. E aí, voltaram para a escola sem necessidade, partindo das agentes educadoras, né, da categoria, que fosse dada formação, que usasse o PRODESEM que a gente votou aqui, que foi votado aqui nessa casa, para uma formação para as ADIs, para as agentes educadoras, que não estão tendo formação, que entram para trabalhar com as crianças, e aí entram vários profissionais de várias áreas, porque não são diretamente ligados à educação, e não tem nenhuma formação para trabalhar com as crianças. Então, esse momento poderia ser dado formação, mas nem isso foi. Nem isso foi. E aí, ali, além dessa formação, elas solicitam, e é uma solicitação antiga das ADIs, das agentes educadoras, às 6 horas, né, a redução da carga horária para 6 horas de trabalho. Né, que esse governo também nenhum olhar nesse sentido, e infelizmente é um pleito antigo da categoria. Para quem trabalha 8 horas direto com criança, sabe que é bem pesado e tem condições, em outras cidades, teve condições de reduzir a carga horária. O corpo administrativo, que compreende a orientadora, as diretoras e a secretaria, elas também foram, lógico, foram obrigadas a retornar para a escola, não podendo contestar diretamente, né, porque tem as retaliações, tem as perseguições, e estão, por incrível que pareça, adoecendo. Eu encontrei esses dias uma orientadora, ela não sabia ela não me reconheceu, eu estava de máscara, eu estava no hospital, e ela estava lá com infecção urinária. E eu, puxando conversa, ela estava com infecção urinária porque ela está evitando de usar o banheiro da escola, porque ela sabe como é esse cuidado com a limpeza, sabe que tem muito uso. Então, a preocupação é de não usar o banheiro por conta de contaminação. Então, imagina, se a orientadora está aí, assim, imagina os professores, eu fico imaginando os alunos quando retornarão, né? Quando retornarem. E, além disso, eu quero aqui falar por várias diretores e orientadoras, principalmente da educação infantil, que elas têm uma solicitação muito concreta. Nós temos aqui em São José dos Campos escolas grandes de educação infantil, escolas que têm 500 crianças, até mais. Como tem também no ensino fundamental, a mesma quantidade de alunos. Só que no ensino fundamental, as escolas têm o corpo administrativo, uma diretora, uma vice-diretora, uma orientadora pedagógica e uma orientadora educacional. E na educação infantil, mesmo tendo a mesma quantidade de alunos, de crianças, mesmo tendo uma grande quantidade de funcionários, professores, porque daí aumenta professores, auxiliares, estagiários, agentes educadoras, fora outros funcionários da escola, na educação infantil só tem a diretora e a orientadora pedagógica. Então, há uma necessidade urgente de olhar para os profissionais, por corpo administrativo, principalmente da educação infantil, e ajeitar e fazer um arranjo nessa questão administrativa, porque, de fato, sobrecarrega tanto a diretora quanto a orientadora, porque é uma grande quantidade de crianças, sendo que na educação, no ensino fundamental, escolas até que às vezes têm menos, têm esse quadro mais ampliado. Enfim, para finalizar o dia dos profissionais de educação, eu quero falar dos professores, que aí tanto os efetivos quanto os eventuais, nessa cidade foram os mais desvalorizados. Os efetivos voltaram para a escola, como eu já falei, voltaram para a escola, não tendo a estrutura necessária para preparar as aulas, fazendo com que tenham que fazer tudo de novo, ou seja, perdem tempo na escola porque têm que fazer as suas aulas e planejar as suas aulas em casa, porque não há internet, não há estrutura suficiente para prepararem nas escolas.
Além das professoras efetivas, o prefeito, agora no mês de julho, mandou embora as professoras PDs da Fundas. Ou seja, que olhar é esse de valorização para a educação? Que olhar é esse para os profissionais de educação? Foram mandados embora, né? Rescindiu o contrato das PDs da Fundas. E as eventuais nem se fala, né? As eventuais do nosso município simplesmente receberam 2 meses um empréstimo, um pequeno empréstimo, e a partir de julho não receberam mais nada. Né? E além de não terem podido solicitar o auxílio emergencial do governo federal. Ou seja, o prefeito simplesmente não respondeu, não explicou, virou as costas para essas profissionais que auxilia tanto, que ajuda tanto o município, que faz um grande trabalho com as nossas crianças, né, e que estão ali praticamente o ano inteiro entre uma escola e outra. Além de, eu quero deixar aqui registrado, que as professoras eventuais têm uma solicitação também antiga, que é ao auxílio no transporte, porque elas vão de escola em escola, às vezes vão substituir outros professores, outros profissionais, substituem agentes educadoras de escola para escola e não tem nenhum auxílio de transporte. Então, eu quero deixar registrado aqui também que é uma solicitação das professoras eventuais. Enfim, para completar e para fechar esse dia, amanhã, na verdade isso vai acontecer amanhã, vai ter o dia de luto e luta, que é em favor da valorização dos profissionais da educação, da saúde e luto por todas as pessoas que, infelizmente, por conta dessa doença, por conta desse vírus, faleceram. E luta para que haja um olhar mais sensível e mais humano do nosso gestor, né, para os profissionais e para as pessoas da nossa cidade. Que, infelizmente, apesar do discurso de que está tendo um grande investimento, nós vimos e continuamos vendo que, na verdade, há uma virada de costas mesmo, né? Há um olhar desumano, né, para as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia. Obrigada e boa noite, senhor presidente.